Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade Solitária Podcast, o podcast mais solitário deste Brasil. Antes de mais nada, eu vou avisar logo que esse aqui vai ter um corte. Talvez eu consiga gravar aqui uns 10 minutinhos de alguma coisa. Mas enfim, vamos lá. Por que eu fiquei tanto tempo sem gravar? Essa é uma pergunta, já vieram me cobrar. E eu queria agradecer as pessoas que me cobraram, né? E, bom, parte da vida acontece. O que aconteceu foi que eu agora estou estagiando, então estou ocupando uma pequena parte do meu tempo. É só uma pequena parte, é só pela manhã, entendeu? Mas aí, juntou com a escola, entendeu? Juntou com o instituto, e aí com as outras coisas que eu faço também, treinos, etc. E virou uma bola de neve, virou uma desorganização. Aí eu vivi minha vida num modo sem programação, entendeu? Sem organização. Só no modo, eu tenho que fazer isso hoje, vou fazer isso hoje, pronto. E aí acontece que nunca dá pra fazer o podcast. E vocês sabem que eu gosto de gravar pela madrugada, né? Tem mais silêncio, não tem ninguém me vendo, não tem ninguém passeando, só tem eu falando e eu fico mais livre, né? Pra falar o que eu quero, falar o que eu penso. Pois é. Só que aí eu tô cogitando a ideia de gravar alguns episódios no trabalho, certo? Vai ter alguns cortes a mais? Vai, mas dá pra desenrolar. Uns episódios mais curtos, assim, eu posso conseguir gravar aqui no trabalho, em algum intervalo, certo? No momento que eu não estiver em aula. Pois é, estou trabalhando com educação. E aí, antes que me perguntem, mas tu quer seguir com isso? Bom, tá, desse modelo aqui não. Daria aulas, entre aspas, né, num modo mais tradicional do que esse aqui. E claro, de outras matérias, né, evidentemente. Enfim, todo homem precisa ganhar um dinheirinho pra comprar suas coisas, né? Comprar um tênis, um coturno, né? Que eu tava pensando agora, cara. Eu tenho que comprar um coturno. Comprar um coturno, uma calça, entende? Comprar livros, cursos. Então o cara tem que ter dinheiro, né? Então, coisa da vida. Não é bem uma escolha, posso assim dizer, não é bem 100% uma escolha, né? Meio que tá empurrado a ter que agir sobre isso. Isso é parte da vida adulta, né? Você fazer coisa que você não gosta. E não é, como eu tava discutindo com algumas pessoas mais próximas, não é que o estágio seja algo ruim, entende? Trabalho é bem simples, bem fácil, mas é chato. Você não sente que tá fazendo realmente algo que bata com o seu perfil, ou bata com o que você consegue fazer. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Imagine que você tá numa sala de aula e o professor um professor de matemática do ensino médio te passa uma prova de 10 questões só com questões de adição. Aí tu faz as questões, só que tu não sente nenhum desafio. Tu faz todas as questões, 5 minutos. Tá, a primeira questão, mais 1. A segunda, 17 mais 15. A terceira, 32 mais 68. Então, tu vai fazendo essas coisas, aí vai colocando o resultado, aí você não sente um desafio, você só fica chato. Isso aqui é muito fácil, não tem graça, entendeu? Evidentemente que se um professor do ensino médio passasse uma prova de matemática só de adição, ninguém reclamaria e chamaria de chato, porque os alunos, sua maioria, são preguiçosos e só querem facilidades. E os que não são, só querem ir pra casa estudar. Essa é a verdade. Então, como eu disse, acho que é bem a 4ª vez que eu queria gravar isso. Gravei um episódio sobre esse negócio do Papa, né? Sobre a missa tridentina e os católicos jovens. Só que aí acabei que eu não gostei muito da ideia do podcast. Não ficou muito legal, tava com muito sono. A minha voz ficou meio cansada, entende? E muito baixa, ficou meio assim. Então eu vou
talvez eu regrave isso, mas eu acho que não. Um assunto que pra mim é muito chato de estar falando. Eu não ouviria. Eu ouviria se fosse um padre falando, se fosse alguém com, sei lá, muito mais tempo nesse meio, que eu sei que é estudado e tudo mais. Só que eu não sou nenhum nem outro, então melhor só nem tocar no assunto. Só comentei mesmo que foi um que eu gravei. E, por fim, tentei gravar outro pra explicar o motivo do que eu tinha sumido. Aí eu ia postar esse primeiro pra depois tá postando os episódios normalmente. Só que eu também não postei, eu esqueci de postar, então... Cara, realmente... Sabe quando você para de fazer uma coisa, perde o ritmo e você não consegue voltar de maneira alguma? Sou eu nesse exato momento tentando gravar podcast. Eu gravei os podcasts e fiquei, caraca, eu desaprendi. Eu desaprendi a ligar o gravador e ficar só falando aqui. De maneira que o meu raciocínio um pouco aleatório se interligue e a pessoa que tá do outro lado finge que entendeu. Brincadeira. Eu sei que vocês entendem. Eu sei. Eu sei. No fundo do meu coração, assim, lá no fundo, eu sei. Pois bem, eu estava pensando... Retornei, cara, eu detesto, eu não aguento mais receber ligação de São Paulo, Maranhão. Não, essa é a reclamação do podcast de hoje, eu não aguento mais. Eu tô pensando em literalmente passar o meu celular um dia todo no modo avião. O dia todo. Eu não aguento mais. Ontem, São Paulo toda decidiu me ligar. E semana passada, acho que eles ficaram revezando, né? E cada vez que eu atendia, ninguém responde. O cara só bate o telefone. O que dá mais raiva. Então, os caras vivem num país capitalista. Agora, eu sempre entendi o Lula. Sempre. Desde sempre. É triste viver num país assim. Seguindo. Nem lembro mais o que tava falando, tá vendo? Eu tava tentando lembrar se eu já tinha recomendado livros pra vocês lerem. Ou se eu só deixei no ar, né, algumas coisas. Eu percebi muito isso, que eu deixo muitas coisas no ar. É automático, né, que é pra incentivar ou incitar em vocês um sentimento que eu tenho de uma curiosidade. Não uma vã curiosidade, como diz o Padre Sertilanges, não um livro A Vida Intelectual. Esse livro eu já falei aqui algumas vezes já. Muitas vezes. Então, acredito que das recomendações que eu me lembre, este foi o que eu mais pontuei. Veja, eu, como havia dito, deixo muitas coisas no ar. É justamente para incitar em vocês essa curiosidade, não uma vã curiosidade, também não vou chamar de santa curiosidade, né? Não vou chamar também de uma real curiosidade, uma boa curiosidade, mas, certo modo, uma curiosidade. Dependendo da forma como que você vai fazer, depois de ter recebido a informação e ficando a pulga na sua orelha, vai definir, entendeu? É depois do que você receber a informação, as suas ações é que vão definir se isso foi uma vã curiosidade ou não. Por exemplo, eu falei para vocês sobre São Jorge e disse, recomendo o vídeo do Padre Neves. Tanto é que este podcast, esse áudio que eu gravei para vocês é baseado inteiramente no que eu aprendi com o Padre Neves, certo? Alguns foram procurar, outros perguntaram sobre o livro e eu, muito desleixado, esqueci de colocar o livro. Então, eu vou até rever o vídeo do Padre Neves para eu pegar o nome do livro, pesquisar e tudo, para eu colocar na descrição, né? Eu coloquei o vídeo do Padre Neves na descrição, justamente para quê? Incentivar isso em vocês.
beber água da fonte. É mais ou menos isso, entendeu? Beber água da fonte. Se eu tô aqui aprendendo com, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, um curso de temperamentos, quando você chega no final do curso, no final da página, tem lá uma bibliografia, referências. Eu chego e vou pesquisando os livros e verem o que estão disponíveis para compras, o que estão disponíveis em português, o que eu consigo em PDF, essas coisas. Tem um livro lá de um padre da fraternidade, ou padre Butiani, alguma coisa assim, eu não lembro. E eu fui pesquisar o livro muito, muito legal de ler, muito legal lá, irmão. Elogiar um livro. É um livro muito fluido. Lógico que você precisa ter alguns conhecimentos antes para você conseguir fluir bem com o livro. O livro dos temperamentos do padre, acho que é Padre Butiani. Eu não lembro muito bem o nome do padre que escreveu o livro. E aí, tá na bibliografia do curso do Padre Paulo Ricardo. É um curso bem interessante de ler. Ele vai te introduzindo algumas coisas. Lógico, ele não é muito completo. Não tem como ter um curso sobre temperamentos muito completo, evidentemente, porque são conhecimentos que exigem prática. Então, você vai praticando. E para praticar, é necessário, de certo modo, uma curiosidade. Não uma vã curiosidade, né? Evidentemente. Mas uma curiosidade que incita a vontade de você procurar e estudar. Não incita aquela curiosidade de você saber. Como é que eu posso dizer? Se você imagine uma piscina cheia de livros e você se afundar em livros achando que se afundar em livros sempre é a resposta, mas não, como eu acabei de falar, por exemplo, conhecimentos do temperamento não são só teóricos, mas sim são práticos. Você tem que observar na sua convivência, observar mais as pessoas. Tem pessoas, deixa eu só desligar esse ar-condicionado aqui, ficou um frio. E aí, tem pessoas que não têm costume algum de olhar para as pessoas. Não costume algum de reparar as pessoas, entende? Principalmente moleque que é viciado em celular, né? Então, se tu é viciado em celular, por exemplo, o que acontece? Tu chega num restaurante, celular. Tu vai sair com uma garota, celular. Tu vai sair com uns amigos, celular. Tu vai pro racha, tu leva o celular, entende? Então, todo o teu mundo se baseia ao redor de um aparelho minúsculo na tua mão, em que tu precisa estar 100% conectado e saber de tudo. Eu já falei pra vocês também sobre uma personalidade que eu acompanho no Instagram, uma influencer, né, por assim dizer, um cara. O nome dele é Lucas Maia Maciel. Já recomendei aqui, já falei dele aqui algumas 3 vezes, por aí. E aí recomendo novamente que vão lá e vejam o conteúdo do Lucas Maia Maciel. Aqueles que usam o Instagram. Aqueles que não usam e querem ver, eu deixo a mesma recomendação. Só não recomendo que, já que você não usa o Instagram, você ir lá começar a usar. Lógico, tudo depende do porquê, né? Tudo depende do antes. Mas fazer o quê? Aqueles que usam o Instagram, só colocar lá. Aqueles que não usam, podem pesquisar no Medium, certo? No Medium tem vários textos do Lucas Maia Maciel. Ok, continuando. Ele era um cara que eu acompanhava muito, certo? E de certo modo, muito do meu jeito, das minhas mudanças, vieram graças às coisas com que eu aprendi com ele. Mas não só as coisas teóricas, mas sim porque ele demonstrava a prática, entende? Ele demonstrava a prática, ele vivia a prática daquilo que ele pregava, entende? Então, meio que assim, tô só desligando o PC aqui, eu vou dar uma pausa, vai dar um hiato aqui, retorno mais tarde. Então, só para concluir, retornando, há conhecimentos que exigem muita prática, não pouca, mas sim muita prática. Como, por exemplo, se tu estuda astrologia, exige muita prática, não só teoria, mas prática. Se tu estuda sobre os temperamentos, exige prática, tu tem que observar muito, tu tem que ficar presente no local. Se tu quer, por exemplo, estudar matemática, né?
Matemática não exige só teoria. Tu pode saber que 1 mais 1 é igual a 2, certo? Mas o negócio é a prática, tu começar a somar números grandes, números diferentes, números complicados, somar, utilizar a adição e outros tipos de fórmulas, etc. Então, prática. Já falei isso, já cheguei a falar sobre esse acúmulo de conhecimento, e aí você fica maluco, certo? Bom, agora como eu disse, eu vou dar uma pausa, eu vou retornar mais tarde, né, nesse mesmo dia, espero eu, à noite, pra continuar esse podcast. Quero ver se ele bate ao menos 1 hora pra compensar, né, esse 1 mês parado. Pois é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, e até já. Até já. Olá, voltei. Bom, retornando o que a gente tá falando. Bom, essa foi o que? A terceira pausa. Teve uma pausa, terceira. Falei sobre o Lucas, né? O Lucas Maia Maciel. E o Lucas Maia Maciel, ele ensina coisas que são muito importantes, assim. Eu considero algo muito importante, como eu disse, uma das minhas principais mudanças. Algumas das minhas principais foram decorrentes os conteúdos diários que ele posta no Instagram, respondendo questões, lives, sequência de vídeos. Então, tudo isso foi me moldando aos poucos para pensar de uma forma bem parecida com a dele. Não posso dizer que eu penso da mesma forma que ele, porque embora ele tenha expressado o mundo do pensamento dele, o seu pensamento, o Instagram é meio limitado para essas coisas. Eu não consegui fazer os cursos dele. Então, se eu tivesse feito os cursos, provavelmente eu teria tido acesso a muito mais coisas, certo? Fiz algumas aulões assim que ele fez sobre aquele sobre o silêncio, né, que eu cheguei a mencionar. Então, enfim, eu cheguei a tocar nesse ponto do Lucas, porque eu ia falar, eu não tava lembrando direito o raciocínio, né, mas acredito que eu ia falar que eu não tô muito ligado embora eu goste muito do conteúdo dele, eu não tô muito ligado no Instagram, entende? Uma hora ou outra eu lembro, caraca, o Instagram existe. Aí eu vou lá, entro, vejo alguma coisa, mas eu não acompanho tudo. Aí depois eu só paro de ver o Instagram e depois, 1 dia, 2, 3 dias depois eu lembro, caraca, o Instagram existe. Aí eu vou lá de novo, entende? Atualmente eu tô muito mais no YouTube, vendo vídeos vídeos, podcasts, essas coisas, sabe? Alguns entretenimentozinhos, algumas curiosidades aleatórias, alguns vídeos de luta. Enfim, coisa normal, certo? E organizando também alguns materiais de estudo, né? Pra ir organizando um tempinho, e estudando alguma coisa e tal, etc. Normal. Então, o Instagram diminuiu o espaço na minha vida. Coisa que eu ficava 3 horas, 4 horas no Instagram, hoje eu fico 15 minutos, 30 minutos, entende? No WhatsApp, cara, eu só uso meio por causa do trabalho e só. Trabalho e família, porque infelizmente o WhatsApp parece que é obrigatório, né? Você ter, se você não tiver o WhatsApp, você morre, certo? Porque você não consegue falar com ninguém. Ninguém consegue falar com você. É difícil. Pois bem, o Lucas, ele fala muito sobre esse negócio de presença que eu havia mencionado antes. Essa presença que é meio que a gente vive tudo num automático, certo? A gente vive meio que tudo no automático. Peraí. Cabe alguma coisa em mim? Enfim. Como assim? Imagina que eu dei o exemplo do cara no celular. Imagina que ele faz isso sempre e todos os dias. Ele tá direto no celular. O tempo tá passando e ele tá direto no celular. Quando ele tem aula,
certo? Imagina uma rotina normal. Ele tem aula em EAD pela manhã, ele coloca a aula, deixa rolar, vai pro celular. E ele fica. São 4 horas de aula. Ele fica as 4 horas direto no celular, ele não para. Quando dá a pausa, certo? Aquele pequeno intervalo, ele sai da aula, vai, levanta, né? Porque ele lembra, caraca, passou rápido. Aí se levanta, vai tomar uma água, se ele lembrar que tem que beber água, ele vai no banheiro e volta. Mais 2 horas no celular. Quando acaba a aula, ele continua no celular. Aí depois ele lembra que tem que almoçar, vai almoçar. Estou falando de um jovem, tá? Um trabalhador, geralmente o cara tá trabalhando, aí no meio do trabalho ele tira o celular e fica lá uns 5 minutos, 10 minutos, aí volta a trabalhar. Aí depois tira o celular, fica mais uns 2, 3, 5 minutos, aí guarda o celular. Depois fica mais uns 2, 3, 5 minutos, guarda o celular. Quando chega em casa, toma um banho, vai descansar, celular ou televisão. Quando menos espera, isso começou em janeiro, de repente ele tá em julho, e ele fica, caraca, o tempo passou muito rápido. O tempo não passou rápido, cara. O tempo só passou, normal. O Lucas Maia Maciel, ele tem um tom de voz, cara, que é impressionante, que ele faz um negócio parecer tão sério. Um dia eu chego lá. Imagina que existe uma ampulheta. Você sabe o que é uma ampulheta, né? Se não souber, é Google, ampulheta. E aí, ele disse que por muito tempo ele estudou com a ampulheta do lado. E acho que cada minuto que passa, né, uma areia cai. Eu não faço ideia como é que uma ampulheta funciona. Eu só sei que em determinado momento a areia de cima cai e todas as areias caem e fica embaixo. Aí você vira de novo, aí a de cima cai e bom. Pois bem, e ele fala assim, quanto mais ele estudava, mais tempo passava, cada areia caía. E quando a areia caía, aquela areia ela não voltava mais. Mesmo que ele virasse, aquilo não faria que o tempo voltasse, certo? O tempo continua passando e aquela ampulheta, aquela ideia da areia caindo, lembrava muito que o tempo continua passando, certo? E as suas ações, cara, como posso concluir esse raciocínio? É meio que o tempo tá passando, certo? E você fazer nada ou não fazer é independente do tempo. O tempo ele continua passando. Se você fizer algo bem, se você não fizer, bom, a gente sabe qual é o resultado, né? Você perde esse tempo da sua vida. Quando eu falei sobre quem não ouviu, ouça. Quando eu falei sobre as narrativas, eu disse que cada noite que se passa é como se fosse uma vida, uma mini vida, certo? O Ítalo Marcilli, ele falou recentemente em uma das lives dele, certo? Eu não acompanho todas, mas de vez em quando eu tiro alguns dias da semana e vou vendo 2, 3 lives assim por dia, né? Pra ver se eu acompanho mais ou menos a linha de raciocínio do Doc. E aí o Ítalo falou uma coisa interessante. Cada noite, eu já tinha mencionado, cada noite é como se fosse uma morte, certo? Só que eu não havia pensado que cada dia que você acorda é uma ressurreição. A minha avó ela falava que quando a gente dormia e acordava, o Espírito Santo, antes da gente acordar, ele soprava na gente, tipo, é uma coisa assim, é uma alegoria, naturalmente, né? Soprava na gente o sopro do Espírito, né? Que era pra gente conseguir acordar. Significava que havia muita gente que morreu nessa noite, mas nós tivemos uma nova chance de fazermos o bem, seguirmos os 10 mandamentos, servirmos o próximo, fazermos ali nossas obrigações e sermos uma pessoa melhor. É aquela nossa nova chance. Então é meio que a noite, quando você vai dormir, representa então a conclusão daquele dia, certo? Todas as suas ações se concluem e terminam ali. E a morte
ali representado pelo sono, é porque nós ficamos em um estado de morte temporária. Nós morremos e ressuscitamos no outro dia. Para quê? Para que sejamos melhores do que o dia anterior. Embora o dia anterior já morreu, acabou, ele não retornará. Você retornou. Não é nem que você retornou, você já é uma nova pessoa e o dia é um novo dia. Ou seja, é uma nova vida em que você vai viver novamente, fazer todas as suas obrigações, cumprir seus objetivos, suas missões, fazer o bem, etc. Para que naquela noite o dia se conclua e aí você morra e ressuscite no outro dia. Você parar para pensar assim, cada dia que você não vive, certo? Como eu também já tinha falado naquele podcast, é como se fosse uma vida não vivida. Então meio que parte daqueles conceitos orientais sobre vidas passadas, é meio que todas aquelas vidas passadas não vividas, elas começam a pesar sobre o seu ser, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua estrutura de como você vê a realidade. Meio que começa a pesar naquilo, você fica mais triste, mais atrofiado, mais cansado, mais sufocado, mais com a mente pesada. E aquelas vidas que não foram vividas, elas ficam te perturbando e gritando na tua cabeça para que tu viva o dia, que tu viva o dia, para que tu viva o dia. E tu só escuta ela quando tu senta, elas no caso, né? Tu só escuta ela quando tu senta e conversa contigo mesmo. Quando tu senta e se depara com uma solidão, solitude, como você queira chamar. E um silêncio. Quando você tá no silêncio consigo mesmo, bom. E aí, o que acontece? Elas começam a gritar. E aí você detesta esse grito, você não quer enfrentá-las, você não quer entender o processo, por assim dizer. Você não quer meio que... Caraca, eu tenho que mudar. Você não quer dar um estalo, você não quer ter que fazer algo. E aí você vai para o celular. Você vai para o celular. E aquilo anestesia. E ali lhe dá um choque de... sei lá, dopamina, anestesia, dane-se, o termo que você queira usar. E aquilo vai lhe dando aquela sensação de que, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos ver só mais uma dancinha aqui no TikTok. Vamos ver só mais uma dancinha aqui no Reels do Instagram. Vamos ver só aqui mais uma dancinha aqui no Reels, no Stories do YouTube. Tá tudo bem, tá tranquilo. Eu ainda tenho muito tempo pela frente. Eu só tenho 15 anos, só tenho 18 anos, só tenho 20 anos. Tenho muito tempo pela frente, deixa eu ficar de boa. E aí, o tempo continua o quê? Passando. E aquelas vidas não vividas continuam não sendo vividas. E elas continuam perturbando. Elas continuam vindo puxar o teu pé. E aí, cada dia que passa, você precisa de mais anestesia, mais anestesia, mais anestesia. E você já tá viciado nisso. Você não consegue ficar sem isso. Você não consegue ler, porque as vozes ficam falando e toda aquela informação que você engoliu fica falando na sua cabeça. E você não consegue ler, você não consegue pensar, não consegue imaginar. Cara, tem gente que tem uma dificuldade tão grande para imaginar as coisas. Você tá aqui, imagina uma árvore num bosque, certo? Imagina que você está deitado nesta árvore. Você não consegue pegar as informações, juntar tudo e montar uma imagenzinha fictícia na cabeça, certo? Não consegue. A gente tem essa dificuldade tão grande, certo? E passa o dia todo no celular e dane-se. Então, cara, vocês estão se matando. Acredito eu que antes de ouvir esse podcast deve ter passado por uma série de outras redes sociais, de outras milhares de informações de outras redes sociais, e tá aí, cara, com a cabeça lotada de coisa.
E aí, bem, tu tá meio que pegando uns frutos podres dessa tua vivência, certo? Ah, mas isso tem cura? Lógico que tem. Para de usar o celular por uns dias, pelo menos. Diminui o uso. Lê uns livros. Sai pra caminhar, sai pra correr. Conversa com os pais, conversa com os avós. Entende? Assiste conteúdos legais. Não sempre, mas assiste conteúdos legais. Vai estudar um pouco. Vai esvaziando essa cabeça, entende? Vai produzindo algo. Vai desenhar, vai aprender a desenhar. Aprender a pintar. Melhorar, por exemplo, algumas habilidades que você já tem. Se você já toca violão, vai aprender alguma sinfonia diferente, entende? Por exemplo, se tu toca violão, tu quer aprender algo mais complexo, toca bem. Então tu já quer aprender algo mais complexo, vai aprender uma música clássica no violão, entende? São esse tipo de coisa, cara. São habilidades, vá criando desafios que ocupem sua mente de tal forma que com o tempo vai limpando esse lixo que tem aí dentro, vai jogando pra fora, vai apagando, certo? Tá vendo esse monte de mulher que tu viu dançando aí no TikTok? Pois bem, bota um kimono, vai treinar um judô, um jiu-jitsu, um krav maga. Entende que no instante tu esquece dessa bestalhada toda aí, cara. No instante tu esquece, tu vai estar tomando um monte de porrada, vai pro Muay Thai, vai pro um box, entende? Vai levar uma porrada na cara, um soco no estômago. Pra ir no instante, cara, tu vai esvaziando essa cabeça aí e vai com o tempo não vai lembrar mais, nem vai sentir vontade de ver essas coisas, entende? Não vai sentir vontade alguma de ficar deitado rodando o Reels do Instagram, rodando o TikTok, vendo as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas todos os dias, sei lá, toda hora fazendo a mesma coisa. Então, eu não sei se tu cansa, né? Não sei se tu acha legal, mas cara, ver a mesma coisa todo dia, a mesma pessoa fazendo a mesma dança, cara. Tem menina que só troca roupa, faz a mesma dança. Você tá vendo o nível? Esse é o nível que chegamos. É o nível que todas as pessoas estavam, sei lá, imagine uma escala de 0 a 10, certo? O normal era, sei lá, ser 5, entendeu? O normal era 5. De repente, todo mundo tá no número 2 e todo mundo acha isso normal, saca? Todo mundo acha isso normal, só que não é normal, entendeu? Se tu tá no nível 2, cara, vai melhorando aí, vai trabalhando nisso, pra tu chegar no nível 3, no nível 4, no nível 5 e ser um cara que antes era o normal. Quando tu chegar no normal, ponto, esse vai ser o teu maior desafio, chegar no normal, entendeu? Chegar no que é uma pessoa normal. Quando tu estiver na caminhada de se tornar uma pessoa normal, tu vai perceber que não faz sentido esse tipo de coisa. Esse tanto de estímulo, tá aí, encontrei a palavra. Esse tanto de estímulo que tu dá na tua cabeça e como tu fica matando o teu cérebro e como tu fica matando, sei lá, vai diminuindo meio que a tua alma pra uma alma humana, tu vai transformando uma alma um animal, um vegetal, sei lá, cara. Muitas vezes tem gente que uma alma humana, os caras ficam transformando um vegetal, passa o dia deitado, não faz nada. Tem gente que transforma a alma humana num animal, fica direto no estímulo, direto no prazer. Tava vendo uma aula do Padre Paulo Ricardo, chamada A Causa da Nossa Alegria. O Padre Paulo Ricardo soltou algumas críticas, uma delas que lembrei agora com raciocínio, de que antes as pessoas ficavam preocupadas em ganhar dinheiro. Quando depois que ganharam, aí as pessoas agora estão preocupadas em prazer. Porque antigamente, cara, os caras não conseguiam comprar um ovo. Entende? Não conseguiam comprar um ovo. E hoje, os caras compram ovo de chocolate, entendeu? A diferença é que não conseguiam comprar um ovo de galinha. Hoje os caras têm
um ovo de chocolate, ovo de não sei o que. Aí os caras conseguem comprar chocolate de tudo que é jeito, quadrado, retângulo, circular, recheado, não recheado, amargo, doce. O cara vai lá e escolhe, o cara entra pra comprar um açaí, tem 50 milhões de sabores lá. E aí, entende? Aí fica o meninozinho chorando, eu quero isso. Aí fica todo mundo prazer. As crianças principalmente, cara. Eu gosto de criança. Tá? Eu gosto de criança, desde que tem lá mesmo. Entende? Mas eu gosto de criança. E aí, tu entra quando vai no assunto criança. Aí tá lá. Um é viciado em doce, a outra é viciado em salgado, o outro viciado em celular, a outra em ficar vendo televisão, tudinho, sabe, um monte de dança de TikTok, entende? Então tá lá todo mundo prazer. Quero sair, mãe. Não. Aí a mãe leva. Mãe, quero chocolate. Não, ainda nem coloquei o almoço. A mãe vai lá, chocolate. Cara, prazer. Tá todo mundo maluco. Todo mundo louco. Já disse pra vocês, tá todo mundo maluco. E vocês estão cada vez mais malucos também. Porque vocês se deixam levar, vocês se deixam se influenciar. Vocês querem estar no meio, vocês querem estar na baladeira. Vocês querem estar na multidão. Porra, meu irmão, vocês querem estar misturado com todo mundo. Não é assim não, cara. Não é assim não. Vou dar um exemplo meu exemplo pra vocês. Estamos lá em um local aí. Tava conversando, sentado e tudo mais. Me convidaram pra ir numa praia. Eu, não, tô bem, não quero ir não. Não, vamos lá. Vai algumas pessoas, vai algumas meninas. Aí eu cogitei a ideia de, não, vou lá. E depois parei pra pensar no caminho de volta pra casa. E esta foi a minha pergunta. Acredito que eu disse que o podcast queria bater 1 hora, né? Mas eu acho que provavelmente eu vou concluir por aqui. Ficar esse podcast um pouco maluco, né? Um pouco, alguns assuntos assim mais introdutórios pra, como eu disse, encher em vocês essa curiosidade, né? De ir procurando as coisas. Pois bem, no caminho parei pra pensar e me perguntei, certo? Às vezes no caminho todo mundo tem essa maluquice de ficar falando consigo mesmo, né? Mas eu não sinto que eu converso comigo mesmo, mas eu converso com o meu anjo da guarda. Tenho essa relação com ele. Eu converso com ele. E, bom, embora ele não possa falar comigo, pelo menos não através que eu possa ouvir, eu chego e sou bem sincero com ele. Ele tá vendo toda a situação. Eu consigo falar com ele por pensamento também. E consigo falar com ele da mesma forma como eu falo pra vocês. Então, vamos lá. Vamos ver se o desenrola, né? Que eu só tô falando então. O quanto vale a minha alma? Essa foi a pergunta que eu fiz. Vale a pena? Vale a pena todos esses últimos anos estudando, se preparando, tentando ser alguém melhor? Tá treinando, tá lutando, tá aqui malhando, e você fica pensando, você tá aqui mudando os seus hábitos, mudando as relações com as pessoas, mudando as amizades, certo? O ciclo social, mudando as coisas que você vê, as músicas que você escuta. Aí você para e se pergunta, vale a pena retroceder tanto? Entende? Você para pra pensar assim. Você já tá, sei lá, no nível 3, nível 4. Vale a pena chegar no nível 1 de novo, no nível 2? Vale a pena ficar igual um babuíno treinado? Entende? E esse comentário um dia desse. Eu tava assistindo, tava num Fantástico. E a mãe que excluiu a conta da filha, que tinha 2 milhões de seguidores no Instagram, e ela soltou esse comentário: não quero que a minha filha seja igual um babuíno treinado.
peguei a definição, babuíno treinado, entende? Você se diminuir para um nível de um babuíno treinado. Você ser uma pessoa que pensa, entende? Uma pessoa que pensa. Eu aqui, soltando para vocês esses conteúdos, essas coisas, falando que o homem deve ser uma muralha, falando sobre as narrativas humanas, sobre silêncio, sobre meditar. E de repente eu tá numa praia, numa baladeira com um monte de jovem que não tem um pingo de noção sobre o sentido da vida, onde eu sei que em algum momento os caras vão falar de alguma coisa que preste, entende? Porque você para pra pensar, quais são os assuntos que um homem fala? Mulher, treino, dieta, bebida, futebol, entende? UFC, as coisas. Agora Olimpíadas, né? Esse é o assunto normal que o homem fala, principalmente mulher, futebol. Então, esses assuntos aqui. E os assuntos aqui são até normais, medianos, né? Normais, tranquilos. Você que até consegue sobreviver numa conversa assim, né? E é normal que seja assim, não tô criticando, é normal que seja assim. E eu não vou dizer que é até ideal, mas, cara, tranquilo. Tu não vai sair pra beber socialmente com a galera. Ou então ir numa praia com a galera e ficar discutindo sobre as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, né? Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer nunca, entendeu? E se torna até chato, né? Mas não vai acontecer nunca. Mas o problema tá que você sabe que o assunto nunca vai transcender aquele nível. O assunto nunca vai passar aquele nível. O assunto sempre vai ser o mais podre do podre. O assunto sempre vai ser por baixo do baixo do baixo. E você sabe que nenhuma daquelas pessoas entende um pingo sobre um sentido na vida. Embora algumas trabalhem, não entendem. Entende? Porque trabalhar não significa automaticamente você saber o sentido da vida, o seu local, o seu lugar, o local na realidade. Não significa. Trabalhar só significa saber fazer algo e ganhar dinheiro. Trabalho só significa saber fazer algo e ganhar dinheiro. Se você não tiver um sentido além de fazer uma função e ganhar o dinheiro, pô, não castejo, não tem sentido o seu trabalho. Você só faz porque tem que ganhar o dinheiro. E acabou. Então, trabalho não é um ponto pra dizer, essa pessoa até é boa, ela trabalha. Não. Não é só um ponto, entende? Não é que não seja um ponto, mas é só um ponto. Porque, recentemente, as pessoas ficam impressionadas com esse tipo de coisa. Tipo, tu é religioso? Religioso, assim. Eu sou alguém que tem uma religião. Religioso demais, mas eu sou alguém que tem uma religião, reza, faz suas orações, vai à missa. As pessoas acharam estranho, entende? Recentemente me fizeram essa pergunta. Fernando, tu é religioso? Tu é crente? Não, sou católico, normal. Fizeram, tá pensando em viajar pra tal canto, pra visitar um padre? Eu tô. Por quê? Nada não. Só por isso. Qual o problema? Entende? Não há um problema. E se as pessoas acham estranho, entende? Elas são um problema na real. E você se rebaixar esse nível é meio que vender a sua alma. O Olavo de Carvalho, ele fala muito sobre isso, cara. Fala muito sobre isso. Acho que o último artigo dele que eu li aqui, acho que falava um pouco sobre isso também. O jovem, ele briga com os pais, briga com a família, briga com a igreja e tudo, só pra se encaixar num grupo, pra depois o grupo todo pisar em cima dele e ele achar bom. E a mãe só pede pro cara lavar a louça, entende? A mãe só pede pro cara lavar a louça, o cara fica com raiva, discute, faz uma filosofia toda por trás. Mas no final é só porque o cara não quer lavar a louça mesmo. Mas chega no grupo, os caras vão lá, faz o cara de gato sapato, né? E dane-se. O cara tá nem aí, tá só feliz. Tá rebaixado, é o menor do escalão do grupo, fica esperando entrar outro novato.
Às vezes o novato entra, e até o novato usou o cara também. Mas ele não tá nem aí. O importante é estar no grupo. Cara. Meus amigos. O mundo, ele está maluco. Maluco. E se vocês não cuidarem, vocês estarão também entrando no meio dessa, cara. Até eu, se eu não cuidar, eu vou estar entrando no meio dessa, entendeu? Vou entrar no meio. Por isso tem que ficar atentos, entende? Poderia dizer que o diabo, ele trabalha sobre diversas formas. Eu não posso te dizer, cara. O mundo, ele se disfarça das coisas que a gente menos imagina, entende? Não à toa tá escrito que até os justos serão enganados. Tá dando um papo mais cristão, né? Como se os outros não fossem, mas até o vamos continuar, esse cara, mas até os justos serão enganados. Então, se até os justos serão enganados, é porque, cara, de alguma forma, se parar pra pensar, de alguma forma, o mundo, ele se disfarça das coisas que às vezes não são tão óbvias, certo? Mas às vezes você não consegue detectar de primeira. Um convite inocente pra ir numa praia, de repente você vai na onda da conversa, você é convencido, você pensa assim, não, vamos lá, tal, você cria uma curiosidadezinha, uma vã curiosidade, como diz o padre Sertilanges, e aí, de repente, você tá lá no meio, aquela resenha toda, aí você fica começando assim, pra lá, pra cá, tal, quer pegar uma menininha, aí você vai lá, dá um beijinho nela e tal, toma uma bebida, fica bêbado, aí chega em casa, briga com a mãe porque ficou bêbado e tal. Tudo isso para um convite inocente de ir pra praia. Por exemplo, podia ser num shopping, podia ser numa praça. Entende? Tudo dependeria das pessoas, evidentemente, não do local. Bom, como eu disse, uma ida à praia e se disfarça desses pequenos detalhes, dessas pequenas coisas. Entende? Podia ser um convite para entrar num grupo, um servidor, e você entrar lá só tem conversas idiotas, supérfluas, bestas, esse tipo de coisas. Você fica meio assim, perdido, vai na onda assim, não, mas são pessoas legais e tal, e de repente você tá no meio tão afundado, que aí você fica pensando, como é que eu vim parar aqui? E depois não consegue mais sair. Entende? Pois bem, é isso. Obrigado por ouvir até aqui. Nem sei o título que eu vou dar pra esse episódio, mas eu acho que eu vou colocar um título assim, Retorno. Acabou. Entende? Aí vocês descobrem depois o assunto do podcast. Até a próxima. Acho que eu vou gravar mais ainda sobre os jovens. Até a próxima, forte abraço. E foi isso. Comentem, certo? Comentem alguma coisa aí, você que tá ouvindo e tal. Sei que não tem costume de comentar. Comenta, compartilha nos grupinhos aí. E valeu.